Boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Tranquilo? Bom, descansaram bastante, né? Espero que tenham descansado. Bom, então eu vou mostrar novamente, né, como eu pedi, no caso, a pesquisa em uma aula anterior, para que vocês pudessem estar fazendo em casa, né, uma pequena composteira. E eu trouxe aqui, para aqueles que tiverem dificuldade de fazer da sua, para que vocês possam tirar as dúvidas e quem ainda não fez, fazer, tá certo? Bom, então, composteira com 2 garrafas PETs. O pedido está lá na página 73, né? 72, 73, né? Que foi a pesquisa, que é esse daqui que nós vamos finalizar lá no finalzinho desse bimestre, tá? No finalzinho de julho, acho que já deu tempo, antes da prova, já deu tempo para que a gente possa ter feito a pesquisa, né? Da primeira semana, 2 semanas, 3 semanas, pelo menos até a terceira semana. Bom, preparando a estrutura com as 2 garrafas PETs. Primeiro, vocês vão cortar as garrafas, né? Então, a primeira garrafa formará a base da composteira, que também funcionará como caixa coletora do biochorume, aquela águazinha que fica pingando. Quando os alimentos vão apodrecendo, não cria aquele líquidozinho fedorento? Então, ali, das garrafas vai ficar como recipiente para ficar... você, quando encher, você retirar, jogar fora e aí ficar coletando, como uma base coletora. Na imagem, nós temos aqui algumas imagens que eu vou mostrar. Foi necessário, no caso, reduzir o tamanho da base, mas vocês colocam do tamanho que vocês achar que deve, tá? Das garrafas que vocês encontraram. Bom, a segunda garrafa vai formar uma espécie de funil. Então, é preciso cortar apenas um pequeno pedaço da parte de baixo dela, né? Onde eu vou mostrar aqui as 2 imagens dela já pronta e outra sem estar pronta ainda. Estes cortes, né, foram realizados com uma faca de cozinha, pode ser também com a tesoura. E quem não tiver muita prática, pede para o pai ou para a mãe tá fazendo isso, tá? Não façam vocês sozinhos. Bom, então aqui tem alguns materiais, né? Olha só as 2 imagens. Aqui nós temos, ó, na primeira imagem aí. A gente vê, ó, o fundo da garrafa, que é de uma outra garrafa, e a outra parte do funil, onde a gente vai encaixar essa parte do funil nessa outra parte da base de uma outra garrafa. E aí nós temos os materiais que a gente vai precisar para poder fazer essa composteira. Então, tem pedaço de garrafa 2, punhado de pedras pequenas, terra, folhas secas, restos vegetais, animais frescos e uma meia de nylon. Ou seja, pegou tudo, colocou, resolvido o problema, né? Bom, olha só aí a imagem. É dela pronta, né? Já encaixada. E logo mais a seguir nós temos uma imagem dela bem mais próxima, para que vocês possam ver que ficou bem encaixado. Olha aí, ó, mais de perto. Vejam bem aí. Bom, então, como preencher depois de pronta já. Preencher e finalizando a montagem da composteira. A primeira camada será formada pelas pedrinhas, que ajudará a evitar que os buraquinhos, né, que os buracos da tampa sejam entupidos. Depois, acrescente um punhado de terra. Logo acima, né, vocês podem colocar os restos orgânicos frescos, como as cascas, né? Pode ser as cascas de banana, cascas de frutas, que vocês vão se alimentando, cascas de melancia, né? As frutas que tiver de manga, o que vocês tiverem, milho nessa época,
Às vezes ainda tem milho verde, pode cortar os pedacinhos do sabugo menor e ir colocando, tá? Então, veja o que é que vocês têm em casa de restos de comidas, de frutas frescas e vocês podem estar colocando, tá certo? Bom, então nessa montagem foram utilizadas cascas de banana, de cebola, alho, né? Aquelas palhazinhas do alho, quando a mãe tá descascando, vocês aproveitam. As cascas de ovo, restos de tomate, tira aquela semente, tira o pedaço do tomate que às vezes está estragado, coloca tudo lá. De brócolis e mamão, além de borra de café, né? Como filtro de papel e saquinhos de chá. Então, ou seja, tudo aquilo que ia para o lixo comum, a gente fez o que? Ele separou para colocar dentro da composteira dele. Então, aqui são apenas exemplos do que ele tinha, tá? Mas vocês podem ter outras coisas, podem estar colocando até mais coisas do que isso, o que vocês tiverem em casa. Bom, acima dos restos orgânicos frescos vem as folhas secas. Bom, folha seca eu acredito que toda casa tenha. Nessa montagem, utilizamos menos material orgânico seco do que material orgânico fresco, numa proporção inversa, né, ao ideal. Ao invés de utilizar 1:3 de material fresco, foi 2:3 de material seco. Utilizamos 2:3 de material fresco e 1:3 de material seco. Esse arranjo, ou seja, ele diz assim, se ele colocou 2 folhas secas, ele colocou, no caso, 3 cascas de banana, né? Que é um material orgânico fresco, não é isso? Bom, esse arranjo foi pensado para permitir o uso de uma quantidade maior de restos de alimento, que serão reaproveitados ao invés de descartados junto com o lixo comum. Como eu falei anteriormente, né? É uma coisa que nós podemos tá utilizando em casa, aproveitando para fazer um bom adubo, né? Sem precisar. Você está comprando, às vezes nas casas tem lindos jardins que precisam, né, comprar de vez em quando um adubo para poder melhorar, né, a adubação do seu jardim. E aí vocês, com essa ideia, né, já aprendendo a fazer o seu próprio adubo, já diminui, é um gasto a menos. Não é isso? Bom, e aí no livro, para a gente finalizar esta unidade, tá? Unidade 4, na página 81, tem uma revisão, um textozinho de o que estudamos, o que foi que a gente viu nesta unidade. Nós vimos os micro-organismos que são importantes ao meio ambiente, porque alguns deles decompõem a matéria orgânica, fazendo assim a reciclagem da matéria. A compostagem é um processo controlado de reciclagem da matéria orgânica. No terceiro pontinho, o produto da compostagem é o composto, que pode ser utilizado para enriquecer o solo. Existem micro-organismos que podem causar doenças nas pessoas, mas também existem micro-organismos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos, né? Como a gente já falou várias vezes. E há micro-organismos que são importantes sobre diversos aspectos, utilizados na indústria de alimentos e bebidas, e também até mesmo de combustíveis, de medicamentos. Então, né, há grande valor, né, esses micro-organismos. E nós temos que apenas sabermos conviver com eles, né, e sabermos aproveitá-los da melhor forma possível. Bom, aí na página 81, logo mais abaixo tem uma imagem, né, de um fungo. Diz que é um fungo conhecido popularmente como taça escarlate, cresce sobre tronco. Bom, às vezes a gente vê mesmo esse fungozinho aqui, né, e nos períodos que chovem bastante, né, nos períodos que mais chovem, a gente encontra ele em algumas árvores.
Bom, eu quero que vocês respondam a página 82 e 83. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade, tá? Então, conto com a participação de vocês, tá certo? Que todos possam fazer a sua composteira. Então, tchau, tchau. E não esqueçam de fazer a atividade da página 82 e 83, certo? São exatamente 4 questõezinhas para a gente revisar tudo que a gente viu nesta unidade. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.